E aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal Distro Hopper e nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre a minha relação com a Red Hat. Antes de falar da Red Hat, se inscreve no canal, deixa aí um comentário, aperta o botão do sininho também. O canal ficou muito tempo sem vídeo, o YouTube pune isso. Então para o canal voltar ao seu tempo de glória, né? Make Distro Hopper great again, já diria Donald Trump. A gente precisa ter engajamento do público aí, certo? Ainda sobre a saga do Home Lab, né? Eu continuo usando e construindo meu Home Lab aqui. Ele tá legalzinho até. Tô gostando muito dessa experiência de usar máquinas virtuais no meu fluxo de trabalho. Um dia eu faço um vídeo explicando como eu faço essa divisão, como eu uso esse poder, né, de virtualizar as coisas ao meu favor. Por exemplo, eu tenho uma máquina Windows que é para lidar com coisas de banco, com coisas chatas que não dá para falar no Linux. Eu uso um Linux específico para um tipo de trabalho de programação, um outro Linux específico para coisas de Kubernetes, DevOps. Então eu consegui dividir bem isso, é bem legal poder fazer isso. E outra também é a possibilidade de poder pegar um sistema e jogar fora quando ele começa a dar problema, né? O problema todo é que eu preciso de uma base. Eu preciso de uma base do sistema aqui para funcionar. Né? Atualmente, a minha base é um Ubuntu 22.04 LTS. Só que ele não é uma base muito boa pro tipo de escolha que eu fiz. Só para ficar tão abstrato, né? Esse aqui é o que eu tenho no meu Home Lab hoje. Tem bastante coisa que ainda não está aqui na real. Né? Mas aqui é o que já está meio que consolidado. Tá? Então, por mais que eu use esses serviços todos, eu preciso de uma base, eu preciso de um sistema que é o sistema que vai rodar, que vai hospedar esses caras todos aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho, por escolha, eu uso o libvirt com QEMU e KVM para rodar minhas máquinas virtuais. Apesar de ter um Proxmox aqui, isso aqui é outra coisa. Só que tanto o Cockpit quanto o libvirt, quanto o KVM, essas coisas todas são tecnologias que foram desenvolvidas no colo da Red Hat, de certa forma. Né? Então a Red Hat ela meio que financiou o trampo dessa galera. Então essas tecnologias costumam funcionar muito melhor no ambiente do Red Hat. Então, por exemplo, eu gosto muito do Cockpit. O Cockpit ele é uma ferramenta desenvolvida dentro da Red Hat também. E aí eu consigo gerenciar, por exemplo, containers Podman. Eu consigo rodar, por exemplo, containers do tipo Podman, né? Tem aqui as máquinas virtuais, enfim, tem essa coisa toda aí. E tudo isso foi feito com essa stack de tecnologias surgiu dentro da Red Hat. Então, para mim, foi natural eu tentar usar uma distro Red Hat Based, como Fedora, Rock Linux, Alma, essas coisas aí. Eu testei ao longo da semana o CentOS Stream e foi uma experiência até que interessante. Eu testei bastante Rock Linux, bastante mesmo. Eu fiquei bem animado com ele. E também o Red Hat Enterprise, né? Que é esse cara que eu estou rodando aqui agora. Eu tenho o hábito de criar uns scripts Ansible para fazer o setup das minhas máquinas. Né? Não o setup completo, mas pelo menos colocar os pacotes corretos, criar um usuário, ajustar algum link, alguma permissão, alguma coisa que com certeza eu vou esquecer ao longo do processo, habilitar um driver. Né? Isso não acontece tanto no ambiente Red Hat. Isso é mais importante quando eu estou num Debian, por exemplo, que ele não faz determinados tipos de coisa automaticamente. Né? Por exemplo, ativar um driver, passar um parâmetro, tudo isso aí eu tenho que fazer na mão. Aí, nesse caso, eu prefiro usar um Ansible que faça isso para mim, para eu não esquecer de fazer, né? Ativação dos FS, por exemplo. Então, o que eu fiz? Eu preparei essa máquina aqui com as stacks de coisas que eu preciso, e nele já tem todos os softwares que eu vou usar, que eu uso normalmente, né? No dia a dia. Configurações, repositórios, essas coisas todas aí, eu já deixei tudo mais ou menos de esquema. E fiz todos os testes em VM. Cara, deu super certo, todos os testes, inclusive esse fone aqui, tá? Esse fone, ele é uma revolução na minha vida, não estou usando ele agora, já explico porquê. Esse fone é um fone de condução óssea e não tampa o meu ouvido. Por ordens médicas eu não posso usar fone de ouvido. E ele é um fone com tecnologia Bluetooth 5 e eu não consigo fazer esse fone funcionar de forma estável no Ubuntu e eu consigo fazer ele funcionar de forma estável no Red Hat, cara. Essa distro aqui permite que eu use meu fone o tempo todo sem engasgo, com os melhores codecs, tranquilo. Né? No Ubuntu eu não consigo usar esse fone. Então, quer dizer, já tinha isso, tinha a questão que a stack que eu uso não é uma stack pensada no Ubuntu, é uma stack pensada mais em Red Hat, ainda tem a questão do fone, e eu pensei, pô, vou migrar, né? Vou migrar. Então, antes de migrar, preparei todos os scripts, validei os scripts, rodei os Ansible aqui nas minhas máquinas virtuais, para ver se ele estava gerando o ambiente correto, com as coisas que eu precisava, deu tudo certo. O fone Bluetooth estável, as aplicações todas funcionando, fantástico, né? Quando eu coloquei no disco, faltou um teste que eu não tinha feito. Quando eu coloquei no disco e comecei a migrar as VMs, apareceu o primeiro BO,
que aconteceu foi o seguinte. Esse é o Virt Manager, a ferramenta que a gente usa para criar máquinas virtuais no ambiente de LibVirt, certo? Mandei criar uma máquina aqui. Tá aqui, ele criou a máquina, já subiu. Aqui eu tenho uma exibição para o servidor VNC. Tá? Quando você cria uma máquina virtual dessas usando o LibVirt, para você acessar ela, você vai usar alguma ferramenta de transmissão. Geralmente tem algumas opções, tá? As mais comuns são o VNC e o Spice, né, que é um servidor, protocolo e tal. O VNC ele só manda imagem em 2D sem compressão, ele não manda áudio e uma das outras coisas, só gráfico. O legal dele é que era muito compatível com qualquer coisa, tecnologia 100% livre, só que o desempenho dele é horroroso. E aí a gente tem um cara chamado servidor Spice, tá vendo? O Spice é uma stack mais moderna. O vídeo ele usa a compressão H264, ou seja, pela internet é rápida a transmissão. Ele lida com o áudio também, então ele já comprime o áudio e manda junto. E você consegue fazer o transporte de informações via USB, também usando esse cara. Ou seja, você consegue compartilhar, por exemplo, o pendrive da sua máquina local com a VM, mesmo que a VM esteja em outro lugar. Né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí o que eu fiz? Né? Eu subi a máquina aqui, mudei para servidor Spice, mandei aplicar e pô, temos um problema. O problema é Spice Graphics are not supported with this QEMU. O que aconteceu foi o seguinte, essa mesma solução funciona perfeitamente no Red Hat 8, ou no CentOS 8, ou qualquer coisa 8, Rock Linux 8 também, perfeitamente. Qual que é o problema? No 9, por uma questão de licenciamento, o QEMU tirou o suporte a Spice por causa do codec H264 que ele usa para fazer as transmissões. O que eu entendi foi esse o problema. Portanto, não rola, não dá para usar. Não funciona mais. Se eu quiser usar, eu tenho que usar via VNC, que é uma merda. É super ruim, é lento, não transporta áudio, a USB não funciona, sabe? Então toda essa stack que eu montei aqui, essa stack maravilhosa que eu montei, usando o Cockpit, LibVirt e tal. Esse negócio é tão legal, se você ter uma ideia, que esse Red Hat que vocês estão vendo aqui, ele é virtual, né? Eu consigo dar um Inception aqui, ó. Eita, deu pau. Acho que eu não deveria ter feito isso. Deixa eu deixar aqui, ver se melhora. Acho que eu dei uma judiada. Ixi, mano. É que vocês não perceberam, mas o que eu fiz, eu abri lá no navegador a transmissão do próprio máquina virtual que eu tava usando. Por isso que deu problema. Mas é impressionante como o Gnome ficou muito melhor para se usar em resoluções super pequenas, né? Demorou, mas os caras setaram. Você consegue usar. Mais ou menos. Ou não, né? Aqui eu perdi. Acho que aqui deu ruim. Mas enfim. Esse que é o problema. A Red Hat ela tem um histórico de só lidar com o que é software livre. Eu entendo perfeitamente os motivos dela, tá? Mas ela tem uma política estrita de software livre, licenciamento e tal. Tanto é que a Red Hat, ela jogou fora suporte MP3 na época que o MP3 estava bombando, porque não era codec livre, tinha um risco jurídico para ela, né? Como ela lida com suporte, e ela vende serviços de Linux, ela não entrega junto com o software dela nada que traga algum risco jurídico, nem para ela, nem para os clientes dela. Se, de qualquer forma, um software que eles estão entregando ameaça a integridade do cliente, eles não entregam. Então, por isso que eles tiraram o suporte MP3 na época, e várias outras coisas. O meu primeiro baque com a Red Hat Enterprise Linux, cara, foi, de verdade, foi o primeiro baque mesmo que eu senti, assim. Foi quando eles tiraram o suporte a BTRFS. Do nada. Tiramos o suporte a BTRFS e não tem mais suporte. E aí todo mundo seguiu, né? O CentOS. Tá? O outro choque foi essa decisão deles de acabarem com o CentOS, né? Que virou o CentOS Stream. Que foi um outro choque, foi um negócio assim, unilateral que eles fizeram e te virei, irmão. Né? Que foi o que fez surgir o Rock Linux, o Alma Linux. Aí, cara, pra minha surpresa, veio mais esse baque. Quer dizer, eles inviabilizaram, de certa forma, usar o Spice, que é um cara muito bem usado. Tem outras formas? Tem outras formas. Posso botar um NDESC ali dentro, o NDESC software proprietário. Botar o NDESC lá dentro e vai fazer serviço também. Deve ter outras coisas, mas é que o VNC não funciona bem. Né? Essa que é a questão. Não tem alternativa livre para resolver esse problema. E a Red Hat ela joga fora soluções, mesmo que não tenha uma alternativa. Né? O Fedora não faz isso. O Fedora ele mantém esses softwares. Né? Eu testei no Fedora, o Fedora está com suporte a Spice, tranquilo, normal, está com suporte a Spice, no QEMU, está funcionando bem. Qual o problema do Fedora? Que a cada 6 meses ele acaba. Não tem uma versão LTS. Para mim, meu sonho hoje seria um LTS do Fedora. Um Fedora que eu consigo botar na máquina e deixar 2 anos lá sem precisar mexer. Porque essa máquina ela não é um desktop comum que eu vou lá e migro nas coisas e dá tudo certo.
Não, ela tem uma porção de máquinas virtuais, container, tal, tipo, e você tem que migrar essas coisas de uma máquina para outra. Agora você imagina, se eu tenho essa minha solução em CentOS 8, por exemplo, tá lá rodando CentOS 8, legal, tá tudo funcionando perfeito. Vou atualizar por 9. Aí eu termino de fazer uma atualização, puf, Spice não funciona mais. Tá ligado? Esse é o tipo de surpresa que eu teria com o Fedora de tempos em tempos também, que eventualmente em algum momento alguma coisa para de funcionar. E aí, cara, eu tenho um monte de máquina virtual e muitas delas fazem parte do meu fluxo de trabalho, eu não posso ficar sem elas, entende? Então é mais uma frustração que eu tenho com a Red Hat, e ela sempre faz esse tipo de coisa. Quando eu comento com as pessoas, eu falo, pô, eu queria tanto ter um Fedora LTS, as pessoas falam, cara, mas você tem um Red Hat Enterprise Linux, usa ele. Sabe, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O Red Hat ele tira as coisas, ele avisa que vai tirar, claro, né? Mas você tem que acompanhar, ficar acompanhando ele lá para saber quando ele vai tirar as coisas. Mas ele tira e não coloca nada no lugar. Esse é o grande problema da Red Hat. Tá? Então eu fiquei sem entender o papel do Fedora nessa história toda. Por quê? Eu não consigo montar um projeto no Fedora que eventualmente, quando o projeto ficar sério, eu vou conseguir migrar ele para o Red Hat Enterprise Linux. Eu tenho que começar o projeto já no Red Hat Enterprise Linux. Porque se eu começar do Fedora e tentar migrar, eu não vou conseguir. Entende? Então é diferente do Debian, por exemplo. Vou pegar um Debian teste e vou montar meus negócios ali. Beleza. Agora ficou sério. Eu terminei de fazer e tal, tá legal. Agora eu vou estabilizar o meu ambiente e vou levar ele pro Debian Stable. Né? Vai dar tudo certo. Muito provavelmente vai dar certo. No Fedora não dá pra fazer a mesma coisa. Tipo, eu não consigo pegar um projeto no Fedora e migrar ele, um ambiente, uma rede, uma estrutura, uma arquitetura, e migrá-lo para Red Hat Enterprise Linux, porque não dá. Porque eles têm políticas diferentes para lidar com a mesma coisa, entende? O natural seria, né, a Red Hat tirou, o Fedora vai tirar também. Só que o Fedora está bancando o Bitrefs até hoje. E o Red Hat não tem. O CentOS Stream, que seria um intermédio ali entre o Fedora e o Red Hat, também não tem Bitrefs. E não vai ter. Porque a Red Hat tem a ferramenta dela, tem o Stratus lá que ela quer promover como alternativa ao Bitrefs. Não vai acontecer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, cara, é muito frustrante esse tipo de coisa. Enfim, na hora que você pensa em Home Lab, cara, não tem tantas alternativas. Porque pensa comigo, para Home Lab, cara, você precisa ter um servidor, um ambiente de servidor, um ambiente com estabilidade, não é estabilidade de não travar, estabilidade de manter as coisas do jeito que elas estão por mais tempo, você ter suporte durante um bom tempo. Então, por exemplo, eu quero ficar com essa máquina, mas eu não quero ter que ficar reinstalando ela a cada 2 anos. Sabe, por mim, eu toparia botar o Rock Linux 9 aqui, deixa aí essa merda, velho. Não vou atualizar nunca mais. Se eu quiser atualizar, eu atualizo minha máquina virtual, que é para onde eu estou tentando migrar o meu trabalho, né? Em vez de trabalhar direto no sistema do Body Metal, eu trabalho numa máquina virtual, que eu consigo migrar ela de uma máquina para outra, eu consigo acessar de outro cômodo da casa, eu consigo usar um Banana Pi, por exemplo, para abrir uma janela e eu trabalho. Então, quer dizer, eu posso usar isso aqui como terminal burro, sabe? Beleza, só que, cara, na hora que você pensa, não dá pra você escolher. Infelizmente, não tem tanta opção assim de distro. Na hora que você para pra pensar, não tem. Não tem, cara. Porque o Gentoo é muito trabalhoso e ele é rolling release. Então, eu tenho que ficar acompanhando tudo que sai nas atualizações, tenho que ficar acompanhando o fórum pra saber o que tá vindo pela frente, pra não ser pego de surpresa, já que ele é rolling. Né? Então, ele avisa que vai acontecer a mudança, mas tem que ficar de olho, senão ele te atropela. A mesma coisa com o Arch Linux, que também é rolling. A mesma coisa com o Tumbleweed, que também é rolling. Tem que ficar acompanhando, porque em algum momento todo mundo vai dropar o suporte ao Spice. Né? Eu tentei o OpenSUSE Leap para fazer esse mesmo setup. Não funcionou como eu gostaria. Ficou meio bizarro, assim. Tipo, ele não tem. Enfim, eu não consigo nem explicar. Cara, eu não consegui subir o serviço do cockpit. Tá? Pra vocês terem uma ideia. Assim. Eu não consegui subir o serviço do cockpit. Então, o OpenSUSE ele tem essa questão que ele é complicadíssimo nesses pontos. O NixOS poderia ser um bom sistema pro Body Metal, eu acho, pro Home Lab. E estou cogitando essa possibilidade de voltar ao NixOS, aí eu deixo o NixOS com o Body Metal e uso as máquinas virtuais para fazer minhas coisas. Qual que era o meu problema? Por que eu saí do Nix? Porque eu fui fechar o meu PCC e eu precisava fazer umas coisas usando a minha placa de vídeo, né, minha GPU, para inteligência artificial, esse tipo de coisa. E eu não consegui fazer isso no Nix, eu consegui fazer isso em 5 minutos com o boot. Sabe? Mas no Nix eu não consegui fazer. Uma máquina virtual bem configurada resolveria meu problema ali. Então, qual que é a ideia? Sei lá, eu deixo o meu Nix sem aceleração 3D, só com básico, e eu deixo a minha GPU dedicada numa outra VM. Dá pra fazer isso. Pra mim valeria mais a pena eu ter aceleração 3D numa VM do que no Nix, que no final dos contos ele não deixa eu usar. As opções elas acabam caindo nas mesmas sempre. Vamos pro Debian, né?
E aí eu montei esse mesmo setup no Debian também. Montei o Ansible, já tinha, na verdade, só atualizei. Botei os FS, e na hora que eu fui rodar, ficou lento. Porque o Debian ele não vem com as firmwares da minha GPU. Eu coloquei as firmwares, mas ficou muito lento. Assim, você percebe que a atualização gráfica está lenta. Assim. E aí eu teria que gastar um tempo para entender por que a aceleração gráfica está lenta, sabe? E aí é o tipo de coisa que preguiça, velho. O Fedora ficou perfeito, mas tem aquele problema que eu te falei, tem que o tempo todo. Enfim, não pode ser rolling, não pode ter vida curta como o Fedora tem. Precisa funcionar de primeira, de preferência. E no Debian é sempre um sofrimento muito grande isso. Eu rodei um Proxmox, eu tenho aqui, ó. Esse cara aqui é um Proxmox, tá? Que eu tava tentando fazer um Home Lab rodando nesse Proxmox aqui. Eu tive dificuldades com algumas coisas que hoje eu tô vendo que talvez não sejam tanta questão. Então eu vou voltar para esse Proxmox, vou dar uma usada nele com força e vou ver se consigo desenrolar a minha vida usando esse cara. Apesar que eu não gosto do Proxmox, porque o sistema de container dele é LXC, sabe, tudo diferente. Eu queria alguma coisa mais moderna, Podman, enfim. A interface dele é super complexa, ele não é muito prático em algumas coisas, então para você criar uma máquina virtual, você tem que subir no volume X lá, então é uma confusão, ele é muito pouco prático. Muito bom para data center, pouco prático para o Home Lab, onde eu preciso fazer as configurações um pouco mais rápido, assim, ter as coisas, enfim. Mas é uma possibilidade. O Proxmox ele roda no Debian, e esse Debian aqui é bom. O Debian que eu instalei não é, sei lá, entende? Mas esse Debian aqui ele é bom, ele tá rápido pra caramba, a virtualização dele é super boa, porque é Proxmox, mas o que eu tentei fazer nele eu não consegui, mas é uma coisa que não sei nem se dá pra fazer na real. Eu consigo usar o Proxmox como eu uso esse sistema do Copilot com o libvirt tranquilamente. A questão mesmo é só a interface do Proxmox é bem confusa, ele tem umas lógicas e umas... Ele é muito mais completo, claro, mas ele é diferente e tem umas pegação no pé, enfim. Mas vamos ver, certo? Então eu continuo no Ubuntu LTS, sem conseguir usar aceleração 3D nas VMs, não rola, não tem motivo para não rolar, mas simplesmente não funciona, ele fala que não funciona. Esse é a mensagem de erro que ele dá, não funciona. E sofrendo porque o meu Bluetooth no Ubuntu não funciona. Eu queria muito estar usando esse fone para passar o dia inteiro do que esse fone fechado. O imitador de ouvido eu tenho que ficar tomando remédio. Mas enfim, isso aí eu vou resolver de outra forma. Beleza? Então, putz, cara, Red Hat mais uma vez me decepciona. É uma distro que assim, eu usava, cara, eu fui usuário da Red Hat por anos. Red Hat 6, Red Hat 5, 6, 7. Aí lançou o Fedora, continuei usando o Fedora. Depois disso, o Fedora Core 1, 2, 3, 10, 20, 30. Mas o Red Hat Enterprise é um Linux que eu não consigo usar, cara. Não rola. Não dá pra usar. Nem como workstation. Você vai usar ele, sei lá, dentro de um container. Qualquer coisa mais complexa, qualquer coisa um pouco mais complexa que isso, você começa a cair nesses autoritarismos, né? Não autoritarismo, né? Mas nesse puritanismo, sabe? Eu acho que é mais difícil usar um Red Hat Enterprise Linux do que usar um Libre Linux, sabe? Que é um Linux que se propõe a ser mais restrito com essa questão de licenciamento. É impressionante, cara. Mas enfim. Então tamo aí. Seguimos com o Ubuntu. Mentira, eu vou testar um pouco mais o Proxmox e ver se rola, ver se dá jogo. Mas, cara, migrar de um monte de máquina virtual libvirt pro Proxmox é literalmente começar do zero, tudo de novo, sabe? Literalmente não, é quase começar do zero. Enfim, uma puta trabalheira aí. Então, ó, o Home Lab tem dessas, tá? Então, bom, vamos ver se eu consigo resolver a questão do Debian, ver se eu consigo melhorar o desempenho desse negócio aqui. Não é firmware, porque já coloquei a firmware, melhorou alguma coisa, mas para a máquina virtual continua bem ruim. E a atualização 2D também continua bem ruim. Então, de repente, falta alguma coisa de ligar alguma coisa de aceleração 2D da máquina, sabe? As coisas que eu nem no Gentoo, cara, não tô acostumado a lidar com esse tipo de coisa. Cogitei também a possibilidade de botar um Gentoo como body metal aqui, tá? O problema do Gentoo é que se você deixar ele muito tempo parado, depois para atualizar é um parto. E a ideia é não mexer nessa máquina, cara, no body metal, né? Mexer o mínimo possível. Eu até acho que consigo fazer funcionar, mas nossa, eu lembro que para compilar o QEMU e o Virt no Gentoo era chato pra caramba, muito detalhezinho. Aí na hora que você liga o Spice, você tem que desligar não sei quem. Então, enfim, cara, trampo. Beleza? Mas vamos que vamos. Então é isso, gente.
Curtiu o vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Não sugestões, deixem nos comentários. Nos siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Falou!